Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar num tema profundo, uma força meio que oculta que muitas vezes nos mantém presos em ciclos de negatividade. É algo que opera, sabe, nos bastidores da nossa mente, mas que tem um poder gigantesco sobre a nossa realidade. Já parou para pensar nisso? Aquela sensação de estar vivendo o mesmo problema de novo e de novo? Mudam as pessoas, mudam os cenários, mas o resultado final é sempre parecido. Essa impressão de estar preso, de que a história se repete, ela é mais comum do que se imagina. E sim, existe uma razão bem estrutural para isso acontecer. Ok, vamos entender isso a fundo. A fonte que a gente está analisando hoje chama esse fenômeno de investimento psíquico na negatividade. O nome parece complicado, eu sei, mas a ideia por trás é que, sem nem perceber, a gente se compromete com a dor. Então, o ponto central é exatamente este. Não é que alguém escolha sofrer conscientemente. De jeito nenhum. É um mecanismo profundo, automático, que funciona como um filtro para tudo que a gente vê. E esse filtro faz com que a realidade pareça sempre confirmar nossas piores crenças sobre nós mesmos e sobre a vida. Tá, mas como é que a gente identifica isso na prática? Bom, o primeiro sinal está na nossa própria linguagem interna, sabe? Naquelas frases que a gente diz para si mesmo e que soam como verdades absolutas, quase como uma sentença. Pensa bem nessa frase. Ela não diz, hoje eu tô me sentindo meio insuficiente. Não, ela afirma isso como se fosse um fato, uma identidade imutável. Olha aí outra generalização radical. Uma experiência ruim, talvez duas, de repente vira uma lei universal que governa a vida inteira da pessoa. É pesado, né? E essa aqui que toca numa dor social muito profunda. A palavra-chave é sempre. Ela simplesmente apaga qualquer exceção e pinta um quadro de exclusão que parece não ter fim. E o mais impressionante é que essas frases elas funcionam como um comando. É como se elas dessem uma ordem para a mente. Procure e foque em qualquer coisa que confirme isso. E aí, claro, a mente ignora tudo que poderia contradizer a crença. A percepção deixa de ser neutra. Naturalmente, esse filtro interno acaba se manifestando do lado de fora. Então, o segundo sinal bem claro desse investimento na negatividade são os padrões que ficam se repetindo na nossa vida. A distorção acontece mais ou menos assim. Em vez de a gente enxergar uma situação nova pelo que ela realmente é, a mente projeta nela as sombras, os medos, as dores de feridas antigas. O presente acaba sendo visto através de um filtro do passado. E a consequência disso? A pessoa se vê de novo e de novo nos mesmos cenários. Portas que se fecham, pessoas que se afastam, a vida parece um terreno árido, cenários de abandono, de escassez, de fracasso. Mas veja bem, não é o destino, é a mente, que foi programada para recriar e enxergar só aquilo que ela já conhece: a dor. O terceiro sinal é ainda mais profundo. Ele vai lá no núcleo da nossa identidade. É aquela tendência de se identificar com a própria limitação, com uma sensação de impotência que parece ser a nossa essência. A nossa fonte chama essa crença na fraqueza de mentira estrutural. E é um nome forte, né? Porque não é um pensamento que passa rápido. É uma mentira que se torna a própria estrutura da identidade de alguém. No fundo, é uma decisão quase sempre inconsciente de acreditar que nós somos apenas nosso corpo físico e a nossa personalidade limitada, o tal do ego. E ao fazer isso, a gente se desconecta de uma fonte de força interior muito, muito maior, que fica ali, escondida por baixo dessa mentira. Certo, então, como é que a gente quebra esse ciclo? Se essas crenças são a fechadura, o material que a gente analisou aponta para a chave, o questionamento. Ativamente trazer a luz da consciência para esses padrões automáticos. Essa primeira pergunta é um convite para a gente mudar a perspectiva. O foco está só no problema, na escuridão, no que não tem jeito? Ou existe uma disposição para procurar uma solução, um caminho diferente, uma luz? Aqui, o convite é para o discernimento. Aquela emoção que parece que vai engolir a gente, aquele pensamento catastrófico, isso é um reflexo fiel da realidade? Ou é só o eco de um padrão antigo da mente, um fantasma do passado que foi ativado de novo? E essa terceira pergunta, gente, ela é poderosa. Ela devolve todo o poder para o momento presente. Ela nos lembra que uma crença não é algo fixo gravado em pedra. É uma escolha que se faz a cada instante. Então, o que se escolhe acreditar sobre o próprio valor, sobre a própria capacidade, aqui e agora? No fim das contas, o ponto-chave é este.
Perceber que a nossa visão de mundo não é uma gravação passiva do que acontece, é uma criação ativa. E assumir a responsabilidade por essa escolha, bom, esse é o primeiro e o mais importante passo para qualquer mudança. Fica aqui a reflexão final. Se o foco deixa de ser só a dor, se a escolha consciente é por acender a luz, que novas possibilidades, que soluções, que forças internas que a gente nem sabia que tinha, o que se tornaria visível? A resposta com certeza pode transformar tudo.